Estamos começando mais um Equilíbrio Cast e o nosso podcast aqui que trata de equilíbrio emocional, segurança psicológica, saúde emocional como um todo. E a gente entende e acredita aqui que a vida pede equilíbrio. E equilíbrio, nós estamos falando de equilíbrio, a gente fala muito de equilíbrio emocional, né? Só que hoje a nossa convidada aqui é uma nutricionista e ela é especialista em modulação intestinal, equilíbrio também nessa área. A gente vai entender um pouquinho que história é essa de modulação intestinal, o que tem a ver intestino? Cara, intestino tem a ver só com o corpo? Não, filho. Tem um negócio de mente aí, ó. E a gente vai entender muito sobre isso e eu quero agora apresentar para vocês a Hannah Rai, nutricionista. Gente, ela é tão novinha, ela é tão linda. Eu achei que ela tivesse uns 15 anos. Mas não, essa menina é casada, tá? Sou casada, gente. Hannah, primeiro, obrigada por você aceitar aqui nosso convite. E esse assunto, né? Essa história de modulação intestinal. A gente ouve falar, eu acredito que as pessoas já tenham ouvido falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Ele tem um tanto de células nervosas. Sim. Mas me fala um pouco, me conta um pouco, como é que foi essa escolha sua? Porque nutricionista tem a ver muito mais com que se... alimentos, né? Aquilo que você coloca para dentro. Sim. E você tá muito preocupada com a forma que também as pessoas precisam para colocar para fora, né? Como isso é que aí. funciona isso? Vai, conta aí para nós. Exatamente. Tudo começou assim na pós-graduação que eu fiz, né? Que eu fiz uma pós em nutrição clínica funcional. E isso tem muito a ver com realmente você prevenir doenças. E aí, na pós-graduação, tudo envolvia intestino. Porque Hipócrates, que é considerado assim o pai da medicina, Sim. ele disse há muito tempo atrás, né, que toda doença começa no intestino. E aí, quando eu comecei a ouvir isso, e toda doença que a gente estudava, tudo tinha correlação intestinal. Falei, nossa, isso é interessante, isso é muito bacana, e eu comecei a me interessar super pelo assunto. Eu falei, essa vai ser minha linha de estudo, eu vou focar em estudar isso. Que legal. O que é modulação intestinal? Não consigo, assim, quando eu ouço assim, a palavra modulação, na minha mente vem algo para você organizar. É isso? Modificar, né? Modificar? Legal. Sim. Modulação, as pessoas pensam que é uma coisa tão mirabolante, né? Um nome assim, nossa, vai mudar. Achei super chique, inclusive. Chique, né? Foi um termo aí, não sei criado por quem. Legal. Mas foram cursos que eu fiz, né, nessa área, me especializando e focando nisso. E tem a ver com realmente modular, né? Mudar a sua microbiota, que são as bactérias do seu intestino. Nós temos bactérias que são boas, nós temos bactérias que não são tão legais assim, e a gente tenta fazer um equilíbrio delas. Uau. Porque várias medicações mesmo, coisas que acontecem no nosso corpo, podem aumentar as bactérias ruins, isso a nossa alimentação, essas medicações, como eu disse, o nosso emocional. O estresse pode também aumentar a produção dessas bactérias ruins e diminuir a produção das boas. Então, tudo que eu faço hoje no consultório é para realmente equilibrar isso. A gente não mata as bactérias ruins. Sim. A gente faz um equilíbrio dessas bactérias boas e bactérias ruins para a gente conseguir ter uma melhor saúde. E isso interfere na saúde de todos os órgãos. Nós temos estudos hoje mostrando o eixo intestino com a nossa pele, que é um órgão. Então, eu ia falar isso para você. O intestino que funciona, pele bonita, né? Vamos combinar que como é que porque, pode. Até tinha uma frase muito que as pessoas falavam muito antes, né? Você é o que você come. Você já ouviu essa frase? Ouvi demais. Só que hoje não é uma total verdade isso. Porque você não é só o que você come. Você é o que você come, o que você digere, o que você metaboliza e o que você absorve. Então, não basta só comer. Não é só ali no consultório eu prescrever uma dieta, né, linda, maravilhosa para o paciente,
porque pode ser que ele não absorva nem 30%, nem 20% daquilo. Então, precisa de um sistema gastrointestinal funcionante e outras coisas que vão impactando no nosso corpo também, né? O seu emocional, o seu sono. Pois é. Para interferir também nessa metabolização. Sim. E o sono tem muito a ver com isso. Quando você fala do emocional, é muito comum, né? As pessoas mais desatentas, vamos dizer assim, talvez não tenham observado essa máxima que diz que o intestino é o segundo cérebro, né? Não. E, de fato, as pessoas sentem dor de barriga porque estão nervosas, né? Isso é muito comum, é muito mais comum do que se imagina. Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? É equilibrando o emocional mesmo que eu consigo, além das questões da alimentação? São duas situações, né? Porque alguns pacientes têm algumas questões intestinais e isso vai aos poucos interferindo na saúde cerebral, mas também tem pessoas que têm já algumas questões, né, cerebrais, uma ansiedade, uma depressão e que aquilo interfere na saúde intestinal. Então a gente não sabe, assim, pelos estudos exatamente onde começa, entendeu? Não dá pra dizer exatamente, começa no intestino. Quem nasceu primeiro, gente, o ovo ou a galinha? Não. É tipo isso. Entendi. Mas é muito importante, assim, saber que, sim, existe uma correlação. E eu tava até lendo um estudo muito interessante que ele mostrou como que começou essa ideia, assim. Eles estavam observando moléculas de algumas medicações, né, para tratar a inflamação de doenças inflamatórias intestinais. E aí, eles, usando essas medicações para tratar a doença inflamatória intestinal, para quem não sabe, doença inflamatória intestinal pode ser doença de Crohn, retocolites. No tratamento, essas moléculas começaram a interferir nesses pacientes, também melhorando a ansiedade e depressão deles. Olha só. E aí eles começaram, os estudiosos, né, começaram a perceber, então deve ter alguma correlação nisso. E aí foram abrangendo os estudos. Então vamos começar a observar qual é essa ligação. Por que essas moléculas, essas medicações em relação a desinflamar ali o intestino, a reduzir esse processo inflamatório da doença, também está ajudando a tratar a ansiedade e a depressão. E aí começaram-se mais e mais estudos e hoje nós temos, uma literatura gigantesca. Eu imagino que chega muito caso, né? Porque assim, eu conheço pessoas muito próximas que ficam a semana inteira assim no banheiro. E a pessoa fala assim, comigo é assim mesmo. Semana toda. Eu falei, gente, como é que não tem como. Pode? As pessoas se acostumam, né, com... Eu acho que as pessoas se acostumam com tudo, né? Até eu falo, você sente dor de cabeça todo dia. Tem gente que fala, mas é normal, isso desde da minha infância eu tenho dor de cabeça. E não é. Eu tenho dor nas articulações, né? Nas juntas. E aí eu sinto isso a vida toda. Mas não é pra ser, não é normal, não pode normalizar essas coisas. E nem você ficar sem ir ao banheiro. Tem até a palavra, né? O enfezado. O enfezado, ele, no dicionário, né, ele quer dizer irritado, a pessoa fica estressada. A gente não sabe se tem uma correlação realmente com fezes, mas a palavra lembra, sim, traz aquela memória. E realmente, é aí que a gente percebe como o intestino que não funciona, se você fica ali 7, 10 dias, tem muitos pacientes que chegam no consultório assim, e ele vai liberando ali toxinas, aquilo ali vai gerando uma neurotoxicidade, a gente diz, e isso vai trazendo mais ansiedade, você pode ficar mais estressado, você pode não dormir bem, e isso vai alterando mais e mais ainda seu humor. Então, é importante que, tratando o intestino, o paciente já fica melhor. Até a maioria dos pacientes que têm problemas intestinais são mulheres, né?
declarado mesmo, e tem alguns pacientes homens, mas aí os maridos falam, nossa, como que minha esposa tá mais feliz, como que ela tá mais disposta. Eu falei, tá vendo? Olha como que impacta na qualidade de vida, né? Existe alguma coisa genética nisso ou não? Ou é porque as mulheres procuram mais, os homens ficam mais quietos? Será que tem alguma coisa Pode ser assim? um pouco dessa questão da procura também, porque mulher cuida mais da saúde. Geralmente, né? A mulher sim. toma mais conta. Mas tem uma correlação com questão hormonal. Ah, tá. Então, a gente já percebe, assim, até no período menstrual, as mulheres percebem isso. Sim. Antes do período menstrual, você tende a ficar um pouco mais ressecada. Às vezes, quando vem a menstruação, tem ali as fezes mais amolecidas, sente mais gases, né? Então, assim, tem uma correlação hormonal também. Então, acontece, né? Agora, deixa eu te contar um caso. Deixa eu te contar um caso. Graças a Deus, já está resolvido esse caso. Mas é um grande amigo, né? As minhas amigas que vão ouvir esse podcast, elas vão saber de quem eu estou falando. Um grande amigo, ele viveu, assim, muito tempo. E talvez, porque eu te perguntei exatamente por isso, porque às vezes as mulheres cuidam mais. Mas eu entendi que a parte hormonal faz com que as pessoas tenham essa interferência. E talvez os homens por não cuidarem. Esse grande amigo meu, ele ficou muitos anos tendo um problema sério. Que era, onde eu não tenho dúvida que tinha uma questão emocional correlacionada ali. Mas onde ele chegava, ele precisava, qualquer lugar que ele chegasse, ele pisava no lugar, a primeira coisa que ele precisava saber é onde era o banheiro. Se nesse banheiro tinha papel higiênico. E isso, assim, com os amigos, depois isso virou um meme, assim, virou uma... E ele falava isso pra gente, e ele fazia piada disso, e todo mundo morria de rir. Mas eu imagino que isso era muito doloroso. Até ele fazer piada disso, até ele contar sobre isso. Eu não tenho dúvida que ele sofreu muito, até que amadureceu e foi, né, tendo essa possibilidade. Mas Hannah, ele ficou muitos anos. Ele tinha, do nada... Ele não conseguia entender qual era a correlação. Aí ele achava que era cerveja. Ele tomava cerveja. Aí tinha dia que ele precisava sair correndo, mas correndo, assim, louco para o banheiro. Ou tinha dia que não. Então ele achava que não era cerveja. Ele ficou a vida nessa história. Depois de muitos anos, que conversando numa brincadeira, e tinha um casal de médicos na roda, e a médica específica, ela falou, olha, peraí. Tem uma coisa aí que você precisa olhar. Tem quanto tempo está acontecendo isso com você? Sim. E aí, enfim, ele foi buscar e descobriu, inclusive, uma giardia que ele não tinha noção, né? Como Olha é que era essa história. E era uma giardia, enfim. E graças a Deus resolveu o problema. Hoje é uma pessoa normal. Mas era assim, era desesperador. Ele não sabia que se ele tomasse água, cerveja, ou se ele comesse, sei lá, pão ou batata, ou fritura ou carne, não dá ele não saber, conseguia, né? Identificar, porque hora acontecia, hora não acontecia, mas eu fui entendendo que o fato dele estar num lugar que ele não tinha muita certeza ou liberdade para usar um banheiro, aquilo já desarranjava ele. Sim. Era aquele desespero, o desarranjo vinha com isso, assim. E assim, claro, isso virou uma brincadeira. Depois, graças a Deus, por ele ter brincado, ele se curou. Porque talvez se tivesse guardado isso e não tivesse buscado ajuda, sei lá quanto tempo, deve ter ficado mais de 10 anos nessa situação. Mas muito diretamente ligada, né, ao medo de estar num local que não tivesse um banheiro. Isso não é só ele, não. São muitos pacientes que são pena. assim. Meu Muitos Deus que chegam ao meu consultório, às vezes nas duas situações, que já tem um desequilíbrio ali naquela microbiota. Ou são pacientes que às vezes são muito constipados, ficam muito tempo sem ir, e também tem os pacientes que vão com muita frequência. Tem pacientes que também ficam nas duas situações, variando ali, e por isso que tem uma correlação com o emocional. Nós temos esse eixo intestino-cérebro, né? A gente tem uma ligação por várias vias,
principalmente por um nervo que liga nosso intestino ao nosso cérebro, e só de você pensar ali, né, dele ter aquele pensamento, aquela Ai, meu Deus, preocupação. não tem banheiro por aqui, pronto. Ai, Eu que até dó. dei uma vez uma dica para uma paciente que ela tinha essa mesma situação, e aí ela falou assim: Hannah, quando eu penso em sair de casa, eu tô tipo assim no carro saindo, pronto, me dá vontade de ir ao banheiro. Aí eu falei assim: você vai fazer o quê? Você vai sair uns 15 minutos antes. Porque na hora que você chegar no carro, para você não se atrasar, na hora que você chegar no carro, já vai desencadear. E era certo. Ela falou: Hannah, mudou minha vida. Porque eu Vendo. chegava no carro, me dava vontade de ir. Aí ela voltava em casa, subia da garagem, voltava em Puxa casa vida. e depois ia pro compromisso. Aí eu falei, e a gente vai lidando com isso, modulando o intestino, cuidando da sua alimentação, porque às vezes não é só questão, às vezes, de uma bactéria, alguma coisa ali, né? Como o caso dele, mas é um desequilíbrio de muito tempo, né? A gente tem até estudos mostrando como até as bactérias da nossa mãe já transferem já tem uma transferência para a A saúde do bebê. alimentação da mãe interfere. Interfere muito, muito, Puxa vida, muito tá mesmo. vendo, mamães? Cuidar. Tem Cuidar da alguma alimentação. coisa específica, assim, olha, quando a mãe come muito doce na gestação, tem alguma coisa específica ou não? Às vezes ela já pode ter uma carga genética. Então, você pode observar que tem muitos pacientes que têm questões intestinais que eles herdaram isso. Então, é uma pergunta frequente assim no consultório. Ah, sua mãe, seu pai, alguém tem Sim. alguma dificuldade em relação a ir ao banheiro? Não precisa de ser. Às vezes o paciente ele pode ser constipado e os pais, algum deles ter essa diarreia frequente, né, uma evacuação mais facilitada. Mas pode ser uma questão genética, só que a alimentação impacta muito. Então, na gestação, se a mãe tem uma alimentação com muitos industrializados, utiliza muito refrigerante, muitos E nem açúcares. adianta ser zero, né? Não, porque a gente também tem os adoçantes, eles também alteram a microbiota intestinal. Nós temos estudos também com adoçantes, que são esses mais comuns que as pessoas utilizam, que eles podem alterar as bactérias do intestino em apenas uma semana. Ai, meu Deus do céu, gente, olha isso. Então, tem sim uma correlação. Porque todo mundo acha que adoçante, né, é melhor que açúcar. E não. Eu tava desmistificando, aliás, eu estou desmistificando um pouco isso. Eu sempre gostei, eu nunca fui a louca do refrigerante, mas sempre gostei do refrigerante. E aí, quando a Coca-Cola mudou a fórmula lá da zero, eu falei, nossa, que maravilha, Coca Zero tá igual. É a solução. Não, gente, lê do engano, esquece isso. É água, por favor, Esquece. água com gás, limãozinho espremido. É o que tem para hoje. Exatamente. Assim. Então eu tô assim, entendendo mais isso, porque por muito tempo eu entrei nessa neura de tirar o açúcar e colocar adoçante. Sim. E aí a minha nutricionista falou assim: olha só, vamos combinar a coisa. Eu não sou do cafezinho também. Quando tomo café, começa a diminuir. Sim. Se você usa uma colher, tenta colocar meia para você começar. Então, assim, para mim, o melhor foi tirar o café, porque o tal do café sem açúcar não rolou. Não rolou. Então, mas eu de fato, assim, eu tô me habituando a isso. Agora, hábito, né, Hannah? No final das contas, a alimentação, mas também o hábito, né? Com certeza. Porque existe o intestino preguiçoso mesmo? Existe isso, assim, intestino preguiçoso, que... por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tenho uma amiga que adorava tomar aquele Sene. Acho que é Sene, né, o Sim. nome? Fazer Aquele chazinho de é uma Sene. planta. É uma planta. É um chazinho de Sene. Um chazinho de Sene, porque eu tô muito constipada, preciso tomar um chazinho de Sene. Eu acho que o intestino também acomoda com isso, não? Acomoda, e nós também temos base científica mostrando como algumas plantas, mesmo que é uma planta, mas dependendo da dosagem, da maneira como você utiliza, quantas vezes, ela também pode ser inflamatória para o intestino, de gerar até problemas graves, câncer, outras situações por conta de você estar irritando a mucosa ali do seu intestino. Então,
Não é... Porque quem é constipado, quem tem dificuldade de ir ao banheiro, quando tem uma diarreia, acha uma maravilha. Mas não pode, né? Você tem que ter um equilíbrio da sua saúde intestinal. Aquele cocô no formato bonitinho, entendeu? Pois é. Uma vez eu ouvi isso, né? Eu fui fazer uma época um trabalho com um personal. E ele mandou pra mim... Era o personal nutricionista, era um multidisciplinar. Uma outra pessoa, não me lembro quem. Mas ele mandou pra mim umas fotos. Ele falou assim, qual desses cocôs é o seu? Eu falei, como assim, gente? Que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Mostrar qual é a foto do cocô? Mas é isso, né? Sim. E tudo envolve realmente hábito, igual você disse. Porque todos os pacientes são moduláveis. Todos são tratáveis. Tem paciente, Hannah, mas desde criança eu sou super constipada, eu sou assim, eu não sei se vai mudar, eu sou muito ansiosa, isso atrapalha muito no meu intestino, porque o paciente ele já chega sabendo hoje, né, que tem essa correlação, e com certeza, assim, requer hábitos, né, porque o intestino, ele precisa de uma constância no que você está fazendo. Então, a sua alimentação impacta, mas não é só você fazer hoje. Se você, sexta, sábado, domingo, você sai totalmente fora, assim, da sua alimentação, começa ali naqueles dias comer muitos embutidos, né, presunto, salsicha, começa a consumir muitos alimentos industrializados, muitos alimentos gordurosos, de frituras, você vai alterar a sua microbiota novamente. Aí, nos outros dias, você já vai sentir esse impacto. Envolve a ingestão de água, que também não é um dia só. Então, é todo dia. A atividade física impacta muito na modulação também. Se você faz atividade física, né, você movimenta melhor os músculos aqui no abdômen, isso estimula a evacuação e também estimula a produção de bactérias boas, aquela que eu falei que tem que ter o equilíbrio. E também os pacientes percebem isso. Quando não fazem atividade física, tendem a ter mais dificuldade ou desequilibrar mais. Gente, olha só, equilíbrio é tudo na tudo. vida, vamos combinar, é isso. E assim, pra gente finalizar, dá uma dica pra quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo no YouTube, o que não pode faltar? Eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas o que não pode faltar na alimentação do ser humano, né? Além da água, que é tão necessária. E a água, para mim, foi um curador para o meu intestino, porque quando eu me dava conta, eu tinha passado o dia inteiro, eu tinha tomado 100 ml de água. Olha só. Hoje eu consigo tomar quase 2,5 litros, mais ou menos, porque hoje eu sinto sede. Eu habituei tanto que hoje eu sinto sede. Mas além da água, o que não pode faltar? Fala, todo dia é importante comer o quê? Isso. Conta pra nós aí. Fala ali para aquela câmera, para quem tá assistindo, que eu tenho certeza que tem um monte de gente assim, eu quero contar. Daqui a pouco você fala o seu contato. Olha, a primeira coisa que você precisa ajustar na sua alimentação que faz diferença é ingestão de fibras. As pessoas não consomem fibras. Tem gente que fala assim, Hannah, mas eu já como aveia, eu já como chia, eu como linhaça, eu como granola e não vou ao banheiro. Mas você não deve estar consumindo a quantidade adequada, entendeu? Para uma faixa etária, assim, da maioria das mulheres, até uns 30 e poucos, 40, se você consumir mais ou menos de 25 a 30 gramas de fibras por dia, é uma quantidade adequada, mas é muita fibra. Então, depende de você consumir salada no almoço e no jantar, você tentar acrescentar umas 2 porções de frutas no dia. Isso não tem, assim, uma fruta específica, né? As pessoas têm uma afinidade ali com o banheiro em relação a consumir um mamão, consumir um abacate, consumir uma laranja, mas não necessariamente precisa ser algo específico, pode ser fruta. Porque as frutas, elas têm polifenóis, que são substâncias antioxidantes que tem ali, que atuam na modulação intestinal. Então, é bem interessante a gente acrescentar. Frutas vermelhas têm muito desses polifenóis. E você pode acrescentar essas fibras extras, né? Que a gente coloca ali uma aveia, uma granola, uma chia, uma linhaça. E vai facilitar muito essa ingestão sua durante o dia.
Muito bem. Preciso aumentar Essa ingestão, porque essa 25 a 30 gramas é ingestão. bastante. É muita coisa, né? E tem um nutriente, assim, que ele é muito importante e dá pra gente acrescentar na alimentação também, que é o magnésio. Pra mim, assim, a primeira coisa que eu faço com o paciente é analisar os exames dele pra ver se ele tem alguma carência nutricional, porque impacta na modulação. E o magnésio, assim, ele é de extrema importância. E às vezes a gente vê o valor de referência no exame e fala, ah, não, mas tá bom, tá ali dentro daquele valor. E nem sempre é o suficiente. Então, você precisa estar com ele um pouquinho melhor do que está descrito ali naquele exame de sangue. E o magnésio, ele é importante até nessa conexão do intestino com o cérebro, porque ele faz parte da molécula de ATP, que é a molécula de energia do nosso corpo. Então, se você tem uma quantidade boa de magnésio, você também aumenta a sua produção de energia no cérebro e ele impacta muito no relaxamento e na contração dos nossos músculos e do intestino também. Então, a maioria dos pacientes que têm questões intestinais tem deficiência de magnésio. E ele não interfere só nisso, assim, tem mais de 300 reações que ele impacta. Então, é importante para a cognição, é importante para o intestino, para a saúde do coração, tem muitas correlações. Então, não vai fazer bem só para o seu intestino, vai fazer bem para a sua saúde, assim, em geral. Então, equilíbrio emocional é tudo, a alimentação. Tudo. Gente, agora, ó, fibra, magnésio, anotou aí, né? Porque eu já anotei aqui na minha cabeça. Água, bastante água. Bastante água. Deixa para quem tá nos ouvindo o seu contato, né? O seu Instagram, para as pessoas. Você mantém na rede social? Com certeza. Então, para as pessoas te seguirem, que eu sei que quem tiver alguma dúvida, gente, pergunta pra Hannah lá. Já manda mensagem lá pra mim. Mas as pessoas até já correlacionam, né? Todo mundo que me conhece, assim, se tem alguma questão intestinal, já vai pra lá. Muito legal. Porque a gente vai nichando, direcionando mesmo, né, o nosso atendimento. É isso mesmo. E o meu Instagram é NutriHannahRai. É um nome bem difícil, mas é H-A-N-N-A-H. De trás pra frente é a mesma coisa, então você não vai esquecer. Boa. E aí, só colocar lá, e lá já tem meus contatos. Eu atendo em Colatina, atendo em Vitória e aqui em Vila Velha. E online também. Então, não tem problema a questão de ser online. É super fácil, né, de atender o paciente. Não muda em nada o atendimento. E é isso. Gente, adorei nosso papo. Ficaria aqui mais um tanto de tempo. Já começou a aparecer aqui várias perguntas aqui na minha mente. A gente vai conversar depois. Mas a gente vai conversar depois. Eu gostei demais. Obrigada, minha querida. Obrigada pelo tempo, pela participação. Eu fiquei encantada de ouvir você falando. Primeiro porque você é muito novinha. Eu fico olhando assim, gente, parece minha filha, de tão novinha. Mas é muito bom saber que é alguém que toma conta. Eu imagino que para algumas pessoas um grande tabu, né? Poder falar. Quando a gente fala da palavra cocô, ai meu Deus. Todo mundo se assusta. Todo mundo se assusta. Mas a gente precisa tomar conta disso também. Com certeza. Equilíbrio é vida, gente. A vida pede equilíbrio. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, nesse papo gostoso, sobre assuntos para lembrar o quanto é importante para nós a gente fazer essa modulação. Sim. Essa modulação. Seja ela intestinal, seja ela emocional. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande para você.